Instituto Federal do Piauí, Campus Piripiri, Projeto Integrador, Módulo 6. O presente trabalho tem como título Caminhos Interditados, a trajetória de uma pessoa com deficiência visual no mercado formal de trabalho. Os autores são André Carvalho Santos, Arsenio Silva de Andrade, Cleuton Gomes Carvalho, João Camilo de Oliveira Filho e Luana Maria Silva do Nascimento, ao qual vai fazer essa apresentação, e o professor orientador Rafael Fernandes de Mesquita. A Lei 8.213 de 93, em seu artigo 93, é a lei que traz a obrigatoriedade das empresas com mais de 100 funcionários de terem em seu corpo de colaboradores de 2 a 5% de pessoas com deficiência. Os PCDs são justamente essas pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja ela intelectual, física, motora, psicológica. Então, trazendo essa obrigatoriedade dentro da Constituição, para que as empresas pudessem contratar essas pessoas, elas automaticamente estão revigorando uma imagem de uma empresa que faz a inserção dessas pessoas com deficiências dentro do seu contexto de trabalho. E isso traz, consequentemente, a importância que é o trabalho para as pessoas que tenham PCD. Então, as pessoas que tenham esse nível de acessibilidade incluso, traz um novo sentido de vida, de perspectiva para essas pessoas. Dentro desse contexto, a problemática do nosso trabalho é mostrar como as histórias de vida individuais de pessoas com deficiência visual e seus contextos sociais se relacionam ao seu ingresso, permanência e saída do mercado formal de trabalho. O nosso objetivo geral do nosso trabalho o objetivo da pesquisa procura analisar a intersecção entre as vidas individuais de pessoas com deficiência visual e o contexto social do trabalho formal. Dentre esses objetivos gerais, os nossos objetivos específicos conhecer as histórias de vida de pessoas com deficiência visual, identificar momentos nas histórias de vida de pessoas com deficiência visual que caracterizam obstáculos ou facilidades de acesso e permanência ao emprego formal, compreender a intersecção entre as trajetórias individuais de pessoas com deficiência visual e o ingresso, permanência e saída do trabalho formal. A justificativa do trabalho a justificativa de relevância desta pesquisa percebe-se a importância do trabalho para a formação individual e social do indivíduo, bem como as suas características. No nosso referencial teórico, trouxemos alguns autores. Baptista, por exemplo, diz que desde os anos de 1990, as perspectivas de inclusão de pessoas que tenham algum tipo de deficiência vêm se tornando mais fortes dentro da legislação e também juntamente com as políticas. Moreira diz que as principais barreiras para a inclusão de pessoas com PCDs são principalmente a falta de conhecimento sobre os seus próprios direitos e a discriminação por parte das pessoas. Freitas et al. Salienta que muitas dessas dificuldades estão relacionadas ao preconceito e à crença de que essas pessoas que tenham esses tipos de deficiência não são capazes de realizar suas devidas funções como uma pessoa normal. Dando continuidade no referencial teórico, já no que tange a essas pessoas dentro do mercado de trabalho, Souza diz que essas pessoas só permanecem trabalhando em decorrência das pressões fiscais e também sem a realização de grandes investimentos em mudanças em suas estruturas. Freitas relata que, além dessas pessoas serem inseridas dessa forma, eles têm uma pressão para que eles
possam se desenvolver dentro dessas organizações, atendendo todos os critérios de desempenho previamente estabelecidos quando eles vão fazer o seu devido contrato. Souza também fala que faz-se necessário o incentivo de outras políticas públicas, instituições especializadas e instrumentos que visem garantir direito aos percebedores, que visem garantir que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho formal. Quanto à nossa metodologia utilizada neste trabalho, tivemos a abordagem qualitativa, o método foi a história de vida, o sujeito é um PCD visual, a técnica de coleta foi uma entrevista e o tipo de análise foi uma análise narrativa. Análise e discussão dos resultados. Inicialmente, o entrevistado ele foi instigado a relatar sua vida, elencando alguns momentos do desenvolvimento da sua fase da infância até os dias atuais e, inclusive, falar se a sua deficiência era de nascença ou se foi em decorrência de alguma coisa que tenha acontecido ao longo da sua vida. Dentre essas, elencamos nascimento, contexto familiar, educação e vida. Neste quesito, o entrevistado nos respondeu que ele nasceu em meados dos anos 1980, ele tinha 40 anos de idade. Ele nos relatou que não nasceu cego. Quando ele tinha a idade de 7 anos, ele veio a sofrer um acidente doméstico, caindo de uma árvore e criando posteriormente desta queda um coágulo em sua cabeça. Aos 9 anos de idade, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada desse coágulo e, infelizmente, o médico, na hora da cirurgia, cortou as suas córneas, o deixando cego e assim o impedindo de ter uma educação, de ter uma vida comum como as demais crianças. A partir desse momento que ele sofreu esse acidente, foram inúmeras dificuldades que ele passou a ter, inclusive de acesso à educação que ele não poderia ter por causa que na instituição de ensino e na cidade que ele morava, que não era na capital Teresina, uma cidade interiorana, não tinha essa inclusão de pessoas com deficiência nas escolas. Então, ele nos relatou que essa foi a sua primeira grande dificuldade posteriormente ao seu acidente doméstico. E que a sua educação foi só ser tida em continuidade depois que ele fez 17 anos, que ele e sua família se mudaram para Teresina e ele conheceu uma instituição de ensino que tinha a inclusão e foi assim que ele foi alfabetizado. E assim ele conheceu outras pessoas também em condições físicas semelhantes e ele se tornou mais incluso a este meio de pessoas. Em seguida, nós também perguntamos sobre em que momento da vida dele ele sentiu necessidade de trabalhar e quais foram as suas percepções, como foi a sua entrada de trabalho, o que ele tinha a nos dizer. O entrevistado nos relatou que durante toda a vida dele, ele sempre pensou em trabalhar. Ele sempre pensou em se formar e sempre pensou em ter uma profissão. Assim que ele terminou seu ensino médio, ele fez um concurso e passou. Ele se tornou um funcionário público. Bem como, nesse mesmo tempo, ele também fez um curso técnico de rádio e TV que favoreceu ainda mais a sua comunicação e a sua forma de se expressar e de colaborar nas suas funções. Depois, ele disse também que a necessidade de trabalho vem quando você se sente preparado, tendo uma vida social ativa, buscando viver trabalhando. Hoje trabalho na área de educação e nunca desisti. É o que ele relata. O entrevistado também relata que, por ele ter feito esses cursos de rádio, de TV, de ter prestado o concurso público, de ter estudado, não ter desistido dos seus sonhos,
Ele diz que, devido a esse preparo e a sua boa comunicação, ele não tem nenhum tipo de dificuldade em relação ao trabalho que ele exerce. Ele tem se adaptado, graças a Deus, e que tudo isso tem dado certo. Ele procura fazer o melhor possível. Para Burby e Souza, a pessoa com deficiência vem lutando cada vez mais para ter independência, tanto na vida pessoal como na sua vida profissional. Quando questionado a ele para que ele descrevesse o mercado de trabalho para pessoas com PCDs, ele nos relatou que existem atualmente dois tipos de sistemas para pessoas com deficiência. O primeiro é o concurso público, que é cotado de acordo com as regiões do país, que aqui no Piauí chega a ser 10%, mas existem algumas outras partes do Brasil que chega a ser 20%. Existe também o trabalho no mercado privado, onde as empresas que contratam pessoas com deficiência recebem incentivos fiscais e assim elas se tornam obrigadas, se elas tiverem mais de 100 funcionários, a ter até 5% de pessoas, no geral, pessoas com deficiência dentro do seu quadro de colaboradores. Quando questionado o entrevistado a falar o que é que significa o trabalho para ele disse uma frase muito importante que diz: para mim é satisfatório, porque a área que eu escolhi é a área que eu domino, tanto na área da educação como na área da comunicação, e tenho tido sucesso nas duas áreas, e não tenho do que reclamar. Estes resultados descritos, que compõem a história de vida do participante e descrevem sua trajetória escolar e profissional, que auxiliam na compreensão da trajetória de pessoas com deficiência visual no mercado de trabalho formal, mesmo que por uma história individual. Conclui-se, portanto, que a pesquisa desenvolvida neste estudo possibilitou uma compreensão, mesmo que limitada, ao breve relato de um PCD visual, que auxilia na discussão de políticas inclusivas e o debate das práticas contemporâneas de gestão de pessoas voltadas à diversidade. Conclui-se também que a trajetória pessoal do participante aponta justamente para o que a literatura está dizendo, que essas pessoas precisam de competências individuais no seu ambiente empresarial, e que eles têm que aproveitar suas formações e as suas habilidades para assim poderem desempenhar suas funções, dentro das suas atividades. Também concluímos que existe bastante dificuldade de acesso à educação formal e que isso é consequência das limitações físicas, das deficiências físicas que eles possam ter, e que o apoio social é necessário para o desenvolvimento individual destas pessoas.